Nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje a lição de número 5 tem como título Fruto do Espírito, o eu crucificado. Vamos dizer o título todos juntos? Fruto do Espírito, o eu crucificado. Só vocês. Diga depois de mim: maturidade, firmeza e perseverança. É isso que Deus quer na nossa vida através do fruto do Espírito. Ele quer que nós cresçamos, amadureçamos, que nós tenhamos firmeza na fé e sejamos perseverantes, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é isso que nós precisamos. O nosso textuário está em Romanos 15, 13, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa verdade prática, o fruto do Espírito, é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então, a nossa verdade prática nos lembra que o fruto do Espírito regula a ética cristã. É ele que regulamenta as relações humanas dentro da igreja. Glória a Deus. Muito bem, a nossa leitura está em Gálatas 5, 16 a 26, e nós vamos fazer ela agora então. Gálatas 5, 16 a 26, o verso 16 diz a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu quero repetir, antes do amém, a leitura do verso 24 e 25, que eu considero que são, nesta manhã, o eixo central da nossa aula. O versículo 24 diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora sim, vamos todos juntos dizer mais uma oração e a gente já passa a ministração da aula. Querido Pai, obrigado por essa introdução, esta primeira parte do culto, tudo que fizemos até aqui. Nós agradecemos ao Senhor.
Pedimos agora, na continuidade, que o Senhor nos ajude, estendendo a sua boa mão, trazendo revelação, repreendendo todas as obras contrárias, para que haja um ambiente de liberdade para a exposição das Escrituras. Pai, eu quero te agradecer, porque nesse ano, se o Senhor permitir, no dia 18 de junho, as Assembleias de Deus estarão comemorando 110 anos no Brasil. E eu quero rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a colaborar para a campanha As Promessas, em que se tem uma expectativa do batismo no Espírito Santo, no batismo nas águas, e que a igreja seja revestida de um avivamento de poder. Pai, reaviva a tua obra. Enquanto a gente ouve a tua palavra, derrama temor no nosso coração, para que, temendo o Senhor, nós possamos buscar individualmente esse despertamento espiritual. Pai, acorda os dormentes, Pai, ressuscita os mortos espirituais e opera vida no meio da igreja, vida abundante, Senhor. Pai, nós clamamos para que isso se torne uma realidade, um reavivamento nas Assembleias de Deus do Brasil. Obrigado pela iniciativa da nossa liderança de estar propondo esta campanha chamada As Promessas. E nós cremos nas tuas promessas, Pai. E porque cremos, cá estamos, confiando plenamente no Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Quem está de pé, sente-se, por favor. Nós vamos então ao estudo da nossa lição de número 5. Glória a Deus. Nós precisamos entender uma coisa muito importante, que nos identifica com Cristo. Uma das melhores coisas que podem nos identificar com Cristo é a cruz. A cruz. Cristo veio à terra para carregar a cruz, ser nela crucificado, e através desta obra que nós cantamos anteriormente sobre o Calvário, revelar o amor de Deus, a graça do Senhor, e revelar que é possível, sim, viver uma vida longe do pecado. Para isso, nós precisamos mortificar a carne. Nós precisamos mortificar o eu. Como está no título da nossa lição, o eu crucificado. A nossa carne precisa experimentar a crucificação. Então, é carregando a nossa cruz dia após dia que nós nos identificamos com Cristo. Cruz é a cruz. Então, não vamos nos esquecer dessa missão. Até esses dias eu li uma postagem e depois acabei repostando ela, de que muitas pessoas acham que nas águas do batismo o eu vai ser mortificado, vai morrer ali, e aí depois se frustra, porque descobre que o eu está vivo, ele precisa ser morto a cada dia, ele precisa estar na cruz de Cristo a cada dia, e dispostos a manter o eu crucificado. Essa é a nossa parte. O Espírito Santo vem para nos ajudar a andar e viver no Espírito. Vamos dizer, andar e viver no Espírito. Vamos dizer, essa é a expectativa que Deus tem de nós, que a gente ande e viva no
espírito. Ande e viva no espírito. Essa é a expectativa que Deus tem de nós. Então, o nosso versículo 16 aqui e 17 da nossa leitura em classe, Gálatas 5:16, nos chama a isto: andai em espírito, porque é andando no espírito que nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. E por que nós não podemos satisfazer os desejos da nossa carne? Porque a gente leu, Paulo deixou bem claro, que os que andam nos desejos da carne não herdarão o reino de Deus. Então, nós precisamos aprender a viver no Espírito. O versículo 17 mostra uma guerra interior que só o crente tem. Só o crente tem essa guerra interior. Porque o crente que experimentou o novo nascimento, ele tem o seu espírito vivo e ele tem seu corpo, a sua carne viva. O espírito do ser humano quer inclinar-se para o Espírito Santo. A carne quer se inclinar para o prazer, que é instigado pelo diabo. Então, essa guerra dentro de nós, que Paulo fala aqui em oposição, opõe-se a carne, opõe-se ao espírito, e essa guerra nós precisamos vencer. Então, quando eu era bem novinho convertido, eu aprendi esta ilustração, a ilustração dos dois cachorros. A ilustração dos dois cachorros. Um cachorro se chama espírito, o outro cachorro se chama carne. Então imagine que para um cachorro eu dou a melhor ração, eu faço uma casinha bem confortável, eu dou água, eu dou atenção, eu faço todas as vacinas. E para o outro cachorro eu dou resto de comida, eu não dou água suficiente, eu não dou atenção, eu não faço uma casinha, ele fica no sol, na chuva, né? Eu não dou o menor cuidado. Quando esses dois cachorros forem brigar, quem vai ganhar a guerra? Quem vai ganhar a luta? O melhor tratado. Aquele que tiver melhor tratado. Esse que eu não dou atenção, para o lado que as pulgas forem, o cachorro se inclina de tão fraco. Porque eu não dou quase nada de comida. E quando dou, eu dou uma comida sem qualidade. Então esse cachorro está fraco. Vai ganhar o cachorro bem tratado, bem alimentado, bem vacinado, bem cuidado. Dada essa, assim, vulgar ilustração, porque eu quero levar você para o terreno espiritual, assim é o espírito e a carne. Quem é que vence a batalha dentro de nós? Quem é a gente melhor, cuida. Quem cuida melhor da sua carne, dando tudo que a sua carne quiser, essa carne vai sufocar o espírito, vai impedir o espírito de agir. Agora, se eu cuido mais do meu espírito, esse espírito então vai subjugar a carne e não vai deixar a carne cumprir os seus desejos malignos. Então, nós precisamos ter mais cuidado com o nosso corpo espiritual do que o nosso corpo físico. É nesse sentido que Paulo escreve que o exercício corporal para pouco ou nada aproveita. E o exercício espiritual, que ele chama de piedade, para tudo é proveitosa. Então nós precisamos ter o domínio do Espírito Santo no nosso espírito, para quê? Para que a gente se incline para as coisas do Espírito. A inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é
morte. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos que viver e andar no Espírito, e a gente faz isso deixando o Espírito Santo governar a nossa vida. Amém? Outra coisa importante é que o fruto do Espírito e os dons espirituais não competem. O fruto do Espírito e os dons espirituais não competem. O que eles fazem então, pastor? Eles se complementam. O fruto do Espírito e os dons espirituais não competem, eles se complementam. Então a gente não precisa ficar preocupado se a gente deve buscar mais isso ou mais aquilo, porque a Bíblia não incentiva isso. Em lugar nenhum a Bíblia manda a gente fazer mais isso ou mais aquilo em relação a fruto do Espírito e dons espirituais. São complementares, então nós temos que buscar esta complementação na nossa vida. É claro que na relação do mais importante e do menos importante, a gente vai descobrir na Bíblia que o fruto do Espírito é mais importante para a salvação do que os dons espirituais. Repito, o fruto do Espírito para a salvação é mais importante do que os dons espirituais. Quando eu digo que uma coisa é mais importante do que outra, eu não estou dizendo que a outra não é importante. Eu estou só dizendo que ela é menos importante. Então, fruto do Espírito é mais importante para a salvação do que os dons espirituais. Agora, para o desenvolvimento da vida cristã, o desenvolvimento da obra de Deus, o avanço da igreja de Jesus, nós precisamos do fruto do Espírito e precisamos dos dons espirituais. Amém? Então nós precisamos entender isso, não é uma questão de competição, é uma questão de complemento. Glória a Deus, glória a Deus. Na nossa introdução, nós temos uma reflexão sobre a importância dos relacionamentos entre nós, dos relacionamentos humanos, das nossas relações, da nossa convivência, seja com os nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola e também nossos irmãos em Cristo. Então, nós vamos ver que o fruto do Espírito, ele vem para nos ajudar em relação a isso. Eu vou dar um exemplo agora. O fruto do Espírito vem na vida de uma pessoa para tirar dela a insegurança. Porque uma pessoa insegura é uma pessoa desconfiada. E como é difícil se relacionar com pessoas desconfiadas. Como é difícil se relacionar com pessoas desconfiadas. Você tem que cuidar o jeito que olha para a pessoa. Você tem que ficar se cuidando na maneira que você fala, porque a pessoa, por ser desconfiada, ela pode a qualquer momento não interpretar bem um gesto seu, uma palavra sua, e aí a pessoa insegura, ela vai ser, além de desconfiada, ela vai ser melindrosa. E como é difícil lidar com pessoas melindrosas. Qualquer coisinha se ofendem. Qualquer coisinha, elas têm uma facilidade para entender as coisas mal, entender as coisas erradas, inverter as coisas. Coisa ruim. O fruto do Espírito vem para acabar com isso. Aleluia. Até porque uma coisa muito importante que o Espírito nos dá é a segurança de que nós vamos tratar os outros exatamente como nós somos. Como é que eu trato os outros? Como eu sou.
Aqui fica uma dica que eu vou repetir daqui um pouquinho quando eu entrar no tópico. Você quer saber se o fruto do Espírito está na sua vida? Você quer saber? Pergunte para 5 pessoas que convivem com você. Eu estou melhorando? Eu estou melhorando? Se essas pessoas, puxa vida, obrigado porque você me deu essa oportunidade, há horas que eu queria falar com você. Eu te conheço já há algum tempo e eu não tenho visto melhora na sua vida. Você continua antipático, você continua chata, você continua faladeira. Eu não estou vendo mudança em você. É bom ouvir isso antes de morrer. Por isso que a gente tem que ser humilde e pedir para as pessoas: ei, você está percebendo mudança para melhor na minha vida? Eu estou melhorando? Ou eu estou estagnado ou piorando? Porque a religião traz estagnação. A religiosidade traz piora. Tem gente que depois que virou crente, piorou. Então nós temos que ter essa humildade. Ei, porque uma coisa é eu achar o que eu acho, e outra coisa é a opinião das pessoas. Se você ouvir de 3, perguntou para 5, 3 disseram que você está melhorando, siga. Agora 3 disseram que não estão vendo evolução em você, pim, acende a luz vermelha. Acho que você só tem religiosidade, você não tem espiritualidade. Ei, religiosidade ou espiritualidade? Religiosidade ou espiritualidade? Para a gente melhorar, o eu tem que morrer. Que foi que eu disse? Glória a Deus. A nossa lição, como a maioria delas tem sido, está dividida em 3 tópicos. Vamos ao ponto número 1, o fruto do Espírito na vida do crente. O que é fruto do Espírito? Está escrito aqui na definição, 4ª linha. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo. A palavra-chave é processo. Qual é a característica da morte na cruz? Ela é diferente da morte por decapitação, envenenamento, forca, ser isso aí. A morte na cruz é uma morte lenta. Certo? Então, nós fomos convidados, não foi para tomar um choque de 360 volts, não foi para cortar a nossa cabeça numa vez só. Não, nós fomos convidados para tomar a cruz. A cruz fala de morte, é processo. A gente vai morrendo a cada dia para o nosso eu, certo? É processo. Então, o fruto do Espírito é resultado natural de um processo de amadurecimento. Por quê? Porque quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce um bebê espiritual. E esse bebê não pode permanecer bebê a vida inteira. Esse bebê tem que virar uma criança, essa criança tem que virar um pré-adolescente, esse pré-adolescente tem que virar um adolescente, esse adolescente tem que virar um jovem, esse jovem tem que virar um adulto, esse adulto virar um ancião. É um processo, mas é um processo de crescimento. Para que a gente não seja menino o tempo todo na fé,
né, levado por ventos de doutrina. Então, é um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Deus interessado nesse amadurecimento, Deus interessado nesse crescimento espiritual, Ele então nos disponibiliza o fruto do Espírito. Atenção, subponto 2, não é frutos, é fruto, é um fruto. Como dizia o saudoso irmão aqui citado, o missionário Eurico Bergsten, um mestre que a Assembleia de Deus teve aqui no Brasil, ele falava da ilustração de um fruto com 9 gomos. Inclusive tem alguns até que faz um corte na laranja e aí mostra ali literalmente os gomos e que cada característica então representa um gomo do mesmo fruto. Então, por isso não se diz frutos do Espírito, mas fruto do Espírito, ok? E aí o convite, então, é para um novo viver. Por favor, Romanos 6:4. Romanos 6:4 nos interessa a última parte do verso. Romanos, capítulo 6, verso 4, nos interessa a última parte. Romanos 6:4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em, diga por favor as últimas palavras, novidade de vida. Novidade de vida. O convite de Cristo para seguir após Ele é um convite para uma nova vida. Nova vida. A velha vida guiada pelos nossos interesses. Nós mandava no nosso nariz, nós fazia o que queria, ia onde queria, dizia o que queria, não estava nem aí. Agora não. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ao entregar a nossa vida para Jesus, Ele vem nos dar um banho no sangue, nos perdoa de todos os pecados e envia sobre nós o Espírito Santo, para o Espírito Santo não só morar em nós, mas a partir disso começar a governar na nossa vida. E isso tem que mudar a nossa maneira de andar. Por quê? Porque nós temos que andar em novidade de vida. Então, andar no Espírito, eu vou ler aqui agora, estou no subponto 3, lá pela terceira, quarta linha. Andar no Espírito é uma expressão. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. Vamos dizer? Humildade, submissão e santidade. Só vocês. E aí então a Bíblia fala, vários textos, né, sobre esse novo andar. Aqui tem alguns exemplos, tem muito mais exemplos. Eu me lembro que eu era novo convertido, estávamos lá no bairro Floresta, em Porto Alegre. Bom, agora se eu era novo convertido, vou ter que ver com a Miriam, ela é mais detalhista do que eu. Eu só não lembro se nós já éramos casados ou não. Mas enfim, ela vai lembrar do fato, depois ela me ajuda e eu corrijo. O que eu quero contar é que eu estava começando a minha fé. E ouvi uma vez o pastor Ivonildo pregando sobre o novo andar. E aí ele pegou todos os textos da Bíblia que falam sobre o andar e ele ministrou a palavra e eu me lembro que edificou muito a minha vida aquela mensagem. O pastor Ivonildo foi usado
para falar comigo sobre como deveria ser o meu novo andar. E aí ele citou esses que estão aqui e citou outros mais. Como é que eu tenho que andar? Segundo está escrito em 1 Tessalonicenses 4:1, andar e agradar a Deus. Efésios 5:2, andar em amor. Efésios 5:8, andar como filhos da luz. Em Colossenses 2:6, andar nele. E também em 1 Pedro 17, andai em temor. Então, agora, o meu andar precisa ser um andar diferente. Porque antes eu andava na carne, agora eu ando no Espírito. Quantos podem dizer amém? Se isso é verdade, muda comportamento, muda atitude. Então, daquela vez que eu ouvi essa mensagem que eu acabei de citar, até hoje, eu não tenho problema nenhum de perguntar para Miriam: Miriam, daquele tempo para cá, eu mudei o meu andar? Eu não tenho problema nenhum. Se Miriam quiser vir no altar a qualquer momento e testemunhar do que ela vê na minha vida, porque ninguém é mais próximo do que eu aqui na terra do que a Miriam. Ela acompanhou todo esse processo dentro da minha vida. Ela me viu nascer, ela me viu se desenvolver, todo esse processo, desde que eu me converti, ela acompanhou quase tudo, 95% do processo. Então, ela está completamente autorizada a dizer se ela está vivendo mudança em mim. Eu tenho que me preocupar com isso. Para quem que você presta contas? Você tem alguém que você abre a guarda e diz: ei, eu estou melhorando? Fica me observando. Se você vê alguma rateada, pode falar, pode me confrontar. Não deixa eu ficar rateando, os outros dando risada na minha cara e você não falar. Agora tem que ser humilde. Porque o soberbo não está nem aí para os outros, para a opinião dos outros. Vão ter que me engolir. Amém? Ponto 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons. Bom, o que é mais importante nesse ponto 2? É que a origem é a mesma. A origem é a mesma. Tanto do fruto quanto dos dons, a origem é a mesma. Qual é a origem? Diga: Espírito Santo. Por isso, atenção, porque é fácil a gente cometer um erro aqui, 1 Coríntios 12:11. Como é fácil a gente atropelar aqui, A nossa mente é induzida a colocar um acento em cima do E. A nossa mente é induzida a colocar em cima do E. Mas um só é o mesmo Espírito. Como eu ouço as pessoas lendo assim, mas não é o que está escrito. Está escrito: mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas. Então a fonte é a mesma. O que é mais importante vindo dessa fonte? Tudo é importante. Tudo é importante. Tanto o fruto do Espírito quanto os dons espirituais se complementam, trabalham na mesma direção, certo? Agora, para minha salvação individual, o fruto do Espírito é mais importante que os dons. Para minha relação como igreja, como coletivo, os dons espirituais se equiparam ao fruto do Espírito. A questão é que o fruto do Espírito vai autenticar os dons. Vai autenticar os dons. Então eu queria ler com você 1 Coríntios 16:14. 1 Coríntios 16:14.
por favor, memorize esse versículo, que é de fácil memorização. E é um dos versículos mais importantes da Bíblia. 1 Coríntios 16, 14 é um dos versículos mais importantes da Bíblia. O que é mais excelente que os dons espirituais? Paulo disse, eu vou ensinar a vocês um caminho mais excelente. O que é mais excelente do que os dons espirituais? O amor. Qual é o primeiro fruto do Espírito que aparece na lista dos gomos? O amor. Uma das definições de Deus. Deus é... Qual é a ordem bíblica? O que é para fazer sem amor? Tudo que for feito sem amor não tem valor. No céu, não. Tudo que for feito sem amor não tem nenhum valor no céu. Ou a nossa motivação a fazer algo é por amor, ou não tem valor. É por isso que o eu tem que ser crucificado. Porque se a pessoa usar os dons para si, e não para o corpo, e não para a igreja, os dons espirituais vão servir como maldição para essa pessoa, porque ela vai se vangloriar, ela vai se achar mais santa, ela vai se achar mais salva, ela vai se achar melhor que os outros, e aí vai inchar. E é possível acontecer isso? Como é? Porque a pessoa que usa os dons para proveito próprio, ela vai virar uma pessoa julgadora. Ela vai viver julgando os outros. Então, nós precisamos entender que tanto o fruto quanto os dons devem ser regulados pelo amor. Então Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Aí ele vai falar do amor e alguém pensa, pô, como que é novo? Porque na antiga aliança tá escrito sobre o amor. Só que qual era a base da antiga aliança? Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus traz um novo mandamento, ele vai mudar o modelo, ele vai mudar a referência. Agora eu quero que vocês amem os outros como eu vos amei. Opa, subiu o padrão, elevou o padrão. Na nova aliança eu não tenho que amar as pessoas como eu me amo. Eu tenho que amar as pessoas como Cristo me ama. Novo mandamento vos dou, é andar agora em novidade de vida. Agora a minha referência é Jesus. Então tudo tem que ser feito com amor. E quando é com amor, a pessoa não para. Teste para saber se o que eu faço é com amor. Se eu parei na caminhada. Parou de fazer, é porque não era por amor. Porque quem faz por amor, faz sem reconhecimento, faz sem elogio, faz sem recompensa, faz porque faz por... Por exemplo, vou dar um exemplo só para você entender o que eu estou dizendo. Ganhar almas. Para ganhar almas precisa de púlpito. Para ganhar almas precisa de um teclado. Para ganhar almas precisa de um violão. Para ganhar almas precisa de uma bateria. Para ganhar alma precisa de um microfone. Para ganhar alma precisa só de quê? Só de amor, só de amor, só de amor. É tudo que Jesus mais quer, que a gente ganhe almas.
Então, se eu estou por aí ganhando as almas para Jesus, importa se me dão título? Importa se me dão oportunidade no altar? Importa. Ei, importa! Para quem tem amor. Agora, quem só pensa em si, eu vou lá para outra igreja, porque lá eu vou ter mais oportunidade. Aqui não me dão oportunidade. Tu não quer oportunidade, tu quer aparecer, o miserável. Tu quer ibope, o miserável. Quer saber outra coisa que revela quando não é por amor? Eu não aceito trabalhar no coletivo, eu tenho que trabalhar só no individual. Então, quando eu estou no individual, eu dou o meu melhor. Quando eu estou no coletivo, eu finjo. Eu dublo. Eu me faço, porque eu não estou aparecendo, o que está aparecendo é o todo. Então eu faço corpo mole. Agora, quando eu vou aparecer, não, sai da frente. Sai da frente. Aí eu sou o que mais glorifico, porque eu estou aparecendo. Faz por amor? Faz para aparecer. E está cheio de gente assim na igreja, irmãos, que a gente tinha que dar uma jaca. Botar uma jaca na cabeça. Ou senão, que nem dizia minha mãe, botar pendurado em cima de um poste pelado. Quer chamar atenção, fica pelado em cima de um poste elétrico. Bota uma jaca na cabeça. Agora, quando eu faço por amor, ninguém precisa ver, ninguém precisa reconhecer, ninguém precisa elogiar, porque eu faço para a glória de Deus, eu faço por amor, eu faço pensando na glória de Deus, na igreja de Deus. Então, se eu vou aparecer, se eu vou ser elogiado, se vai dar ibope ou não, eu faço porque é por amor. Agora, quando não é por amor, você tira o pirulito da criança, já não vem mais nos cultos, já começa a criticar a igreja, já começa a criticar o pastor. Por isso que eu gosto, naquele momento que a gente faz as trocas, eu digo para as pessoas, agora a gente vai descobrir se você trabalhava para Jesus ou para você. Porque quando a gente tira uma função de uma pessoa e ela emburra, ela se entristece, ela fica atacando a igreja, é porque ela faz sem amor, ela faz por vanglória, ela faz para si, ela quer o seu nome aparecendo. É por isso que eu louvo a Deus pelas pessoas que falam do nosso pastor e da nossa igreja. É o nosso pastor, é a nossa igreja, porque nós somos um corpo. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é a glória de Jesus. E tudo que você faz com amor, glorifica e tem valor lá no céu. Quem pode entender isso, glorifica o nome de Jesus. Glorificou o nome de Jesus? Então agora diz só para você, não precisa nem pronunciar a palavra, só para você, diz assim, morreuzinho. Você disse? Morreuzinho, morre euzinho. O eu tem que morrer. Já que eu ativei a memória, primeira mensagem que eu preguei em Vacaria, dezembro de 2000, eu preguei: morra esta noite. Morra esta noite. Primeira mensagem que eu preguei em Vacaria, dezembro de 2000, morra esta noite. Para ver a vida de Deus se revelar na minha vida, eu preciso morrer. Para Cristo viver em mim, eu preciso morrer. Para Cristo viver em mim, eu preciso morrer. É por isso que Deus permite
que algumas pessoas façam algumas coisinhas para nós, para ver se o euzinho está morto. Porque se o euzinho não está morto, a gente vai tirar satisfação. Se o euzinho não está morto, a gente não aceita. Se o euzinho não está morto, vai ter troco. Agora, não experimente. Não experimente. Mas imagine você falando para um defunto: ô veiaco, ô bunda mole. O que o defunto vai fazer? O que vai fazer? Nem abriu um olhinho assim, dar uma encarada? Não, né? Está morto. Então Jesus permite que a gente passe uns perrengues para a gente ver se o nosso euzinho está morto. Então você chega numa pessoa bem vaidosa e diz: e daí, feia? Como é que você está, feiosa? Teste do eu. Dói, né? Teste do eu. Não foi de propósito. Ai, pastor, o fulano me chamou de feio. Ei, o euzinho dá umas ressuscitadas ou não dá? Dá ou não dá? Então disse Jesus: tome a sua cruz dia. Acordou? Cruz no ombro. Vamos lá, cruz. Mas a gente quer cruz ou zona de conforto? Cruz ou zona de conforto? Ponto 3. Só vou reforçar o que eu disse até agora. O espírito se opõe à carne. Em Gálatas, ou aos Gálatas, o apóstolo Paulo está tendo uma treta com os irmãos. Você quer provar isso? Gálatas 3:1. Ele vai dizer que eles são insensatos. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que eles foram encantados. Eles foram enfeitiçados. Por quê? Porque Paulo vai lá, ensina para eles o evangelho, ensina para eles a vida no Espírito, sai e quando volta encontra eles de novo em Moisés, de novo na lei. Aí ele vai: ô, seus insensatos! Quem que fascinou vocês? A palavra fascínio é uma palavra que vem de enfeitiçar, de encantar. No português isso muda um pouquinho o encantamento, porque no espanhol, quando você diz encantado, você está elogiando, você está dizendo que está admirado. Mas aqui no texto de Gálatas 3, esse fascínio é encantamento de enfeitiçamento. Havia uma ação maligna sobre os crentes na Galácia, que eles estavam deixando o Espírito e voltando para a carne. E aí Paulo vai dizer: ei gente, ei, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim, é verdade que nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, é verdade isso, mas nós temos que andar e viver no Espírito. Qual é o problema do legalismo? Porque o legalismo está focado no eu. Subponto número 1, o legalismo.
Então eles tinham voltado para os rituais judaicos e eles estavam voltando a tirar o eu da cruz. E isso aqui é muito sério. E quando a gente estudar a carta aos Colossenses, eu vou explicar bem isso. Porque daí, quando eu estou focado em mim, eu vou buscar tudo aquilo que atrai coisas para mim. Quando eu estou no Espírito, eu faço as coisas tudo ir para Jesus. Para Jesus. Quem é que tinha entendido muito bem isso? Pedro e João. Eles dão ordem para o paralítico, o coxo é curado, entra no templo saltando, e o povo já procura Pedro e João para, olha que homens, oh, que homem. Aí então, opa, para. Esse homem não está curado pela nossa virtude. Esse homem está curado por aquele que vocês crucificaram e Deus o trouxe a trazer de volta à vida, e ele está vivo e foi por ele, no nome dele, que esse homem está curado. Agora, se eu não tenho essa maturidade, se eu não tenho essa humildade, se eu não tenho esse amor, e se eu sou um legalista, eu vou, não, realmente, o negócio é comigo. Fulano aí, você vai perder tempo. O negócio é comigo. Pontinhos. Aí a coisa flui. O legalismo faz isso. Faz com que o meu eu se infle. Fica inflado, inchado. E aí eu fico achando que eu sou o bambambam. Ei, tirou Cristo de nós, irmãos. Diga cruz credo. Tirou Cristo de nós. Nós vamos fazer coisa que até o diabo duvida. O ser humano dá ideia para o diabo. Tem gente que faz umas coisas que o diabo diz, puxa, como é que eu nunca pensei nisso? Porque tem gente que não é o diabo que entra neles. É eles que entram no diabo. Então tirou Jesus de nós, irmãos. Olha, tem gente tão ruim que o diabo está negociando com Deus se vai aceitar no lago de fogo. Tem gente tão ruim que o diabo diz, ô Deus, fica. Pega para ti essa coisa aí. E tem gente assim dentro da igreja, deformada pela religião, gente besta, uns pavão. Então nós temos que nos libertar do legalismo. Temos que nos libertar do legalismo. O que nos santifica? O que nos santifica? Quais são os 3 elementos que Deus coloca à disposição para nos santificar? Palavra de Deus, sangue de Jesus e Espírito Santo. Vamos dizer? Não é brinco, não é batom, não é bermuda, não é calça jeans ou calça de outro tecido. Não são essas coisas que nos santificam. O que nos santificam é o governo de Deus na nossa vida. É o quanto Deus governa a minha vida. E quanto mais Deus governa a minha vida, mais glória eu dou para Ele, mais glória eu dou para Ele, mais glória eu dou para Ele, mais glória eu dou para Ele. É por Ele, é para Ele, é por Ele, é dele, é para Ele, é por Ele, é glória para Ele.
Então essa guerra, subponto 2 do ponto 3, entre a carne e o espírito, ela é uma realidade. E o que é que a gente tem que fazer? Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tem uma observação aqui teológica importante. Essa palavra carne no Novo Testamento aparece com vários sentidos no Novo Testamento. O que vai determinar o que está significando? O contexto. Tem que se olhar o contexto em que a palavra está inserida. Ela vai determinar se significa corpo, se significa carne, se significa mal, se significa bem. É o contexto que vai dar esse significado. Carne aqui, onde nós estamos estudando, são as obras da carne, os desejos carnais que atuam na vida de uma pessoa que não é governada pelo Espírito Santo. E aí então, subponto 3, dos versículos 19 a 21, o apóstolo Paulo vai apresentar a lista das obras da carne. E o que eu sempre recomendo? Que você pregue essas 3 listas aí, ó. Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10, e junte com esta lista de Gálatas. Formam 4 listas. Poderia citar Apocalipse também, lá tem mais uma lista em Apocalipse 21 e 8, 22 e 15. São textos que eu tenho que ir ali no texto e ir riscando. Bom, isso aqui eu não tenho problema, isso aqui eu não tenho problema, isso aqui eu não tenho problema. Aqui eu não sou tão forte. Né? Se eu estivesse falando de mim, eu vou falando assim, glutonaria. Você entendeu? Mas alguém quase não come nada, Mas chega aqui na inveja, Você entendeu? Então pega a lista individualmente e vai ali. Onde é que está a tua fraqueza? Por quê? Porque é onde o diabo vai tentar nos pegar. O diabo vai tentar nos pegar nas nossas. E aí então a gente divide, o pastor fez isto, né? Ezequias Soares, por quem oramos já hoje de manhã, ele fez uma divisão aqui em 3 partes. A parte sexo ilícito, pecados de ordem religiosa e pecados de ordem social. Eu só quero fazer uma consideração. Eu vou sugerir que a gente coloque no pecado de ordem religiosa heresia. Tá? Me parece que heresias é um pecado de ordem religiosa, como idolatria e como feitiçaria. Então, sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia, pecados de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria, heresia, pecados de ordem social, ou seja, tem a ver com as relações humanas, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices e glotonarias. Pega isso, faz aí, onde é que você está? Onde é que você tem que melhorar? Pastor, aqui na área da masturbação, ai meu pai do céu, quando eu vejo, eu já fiz. Fortalece isso, certo? Estou dando um exemplo, tá? E aí vai. E você entrega o governo do Espírito, você confessa, Espírito, eu tenho falhado nessa área, eu não tenho vencido, eu não estou conseguindo crescer aqui. Espírito, me ajuda. E você vai ver a ação do Espírito e você vai melhorando.
Então eu quero encerrar, antes de ler a conclusão, que está muito boa, eu quero encerrar com essa frase. A maturidade espiritual ajuda-nos a ter bons relacionamentos com as pessoas. Você é uma pessoa que se relaciona facilmente? Como é que são os seus relacionamentos? Então eu preciso colocar isso aos pés da cruz, porque tem pessoas que são chatas, tem pessoas que têm manias horríveis, tem pessoas que são verdadeiros malas, tem pessoas que a gente até tem... a gente pensa 15 vezes antes de perguntar como é que você está. Porque sabe que vai, hoje está doendo aqui, está doendo ali, porque a crise, porque há problema, porque essa chuva, porque... Dá vontade de sair correndo depois de perguntar como é que está, porque a pessoa começa a dizer. Você não vai ouvir nada de bom, você só vai ouvir problema. É uma mente negativa. Quem é que gosta de se relacionar com uma pessoa assim? Vamos ler a conclusão de pé e vamos cantar? A conclusão diz assim: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. É por isso que eu sou tão insistente em uma oração. Senhor, dá-nos a mente de Cristo. O que é o fruto do Espírito? A mente de Cristo. Se quem governa a minha mente é o Espírito Santo, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Então, enquanto a gente canta, já vai pensando, porque depois a oração é individual, porque é para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então, hoje eu vou fazer uma oração diferente. Mas, enquanto a gente canta, vai pensando, eu estou melhorando? Eu estou melhorando? Vamos lá? Até as gaivotas querem cantar hoje. Glória a Deus, vamos lá. Cante ao Senhor. Você está sendo convidado a cantar a Bíblia, Gálatas 2:20. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Aleluia. Eu quero melhorar, Senhor. Eu quero melhorar como servo. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. É verdade? Há um amém no céu? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu.
de você. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Porque Ele vive. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado, cante. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Sim, eu amo, sim, eu amo a cruz, eu amo a cruz. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também Levarei eu também a minha cruz. minha cruz, até por uma coroa trocar. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Irmãos, eu quero fazer uma oração com base numa palavra profética. E o profeta disse: o que é que Deus espera de nós? O profeta escreveu que Deus espera de nós que andemos
com uma vida justa, correta, que andemos em humildade e que temamos o Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Uma vida justa, uma vida correta. Que nós sejamos humildes e que nós temamos o seu santo nome. Para ser humilde, a gente tem que saber se nós estamos melhorando. Quem está autorizado a dizer para você se você está melhorando? Você tem alguém que você autorizou a te confrontar, a te chamar a atenção? Você tem um discipulador, alguém que tem autoridade para dizer, ó meu filho, aqui não, muda aqui, ó aqui está complicado. Isso só vai acontecer na vida de uma pessoa que não quiser usar coroa aqui. Onde é que nós vamos ter coroa, irmãos? Aonde? Então, por favor, tira a coroa. Tira a coroa. O problema é que tem gente que quer coroa aqui. Aqui não é lugar de coroa, aqui é lugar de cruz. Por que se atrapalham? Porque querem coroa na hora errada. Então lance a coroa que está na sua cabeça essa manhã, lance aos pés de Jesus. Coroa Ele. Senhor, a coroa é tua. Eu quero é a cruz, eu quero é morrer. Eu quero é morrer. E se você está disposto a morrer, pede para alguém. Como é que você está? E prepare-se, porque alguém pode dizer, você é uma chata. Você é uma murmurenta. Você é um achado. Você é um arrogante. Esteja preparado para ouvir. E dizer, Deus, eu não quero mais parecer assim. Porque quando eu canto Cristo vive em mim, é responsa, hein? Que responsa eu cantar Cristo vive em mim e alguém poder dizer, puxa vida, eu não sabia que Jesus tinha tanto ódio. Eu não sabia que Jesus era tão vingativo. Eu não sabia que Jesus era tão linguarudo, tão fofoqueiro. Se é esse Jesus que vive em você, que tem que servir para mim, eu não quero. Que responsa dizer Cristo vive em mim. Então Jesus gostava de estar com as pessoas. Jesus abraçava as crianças. Estendia a mão ao necessitado. Quem Jesus incomodou? Os que queriam a coroa. Os que queriam a coroa batiam de frente com Jesus. Você quer se dar mal com Jesus? Queira usar a coroa. Você quer se dar bem com Jesus? Tome a sua cruz. E aceite morrer para as obras da carne. E aceite viver para Deus. Então agora, eu vou cronometrar, tá? 1 minuto e meio de oração, em silêncio. Eu não quero que você diga uma palavra. Você vai falar com você. Você vai falar contigo. É uma reflexão introspectiva. E a pergunta é, eu estou melhorando? Eu estou melhorando? Ei, quanto mais uma pessoa piora, mais as pessoas se afastam dela. Quanto mais uma pessoa piora, mais sozinha essa pessoa vai ficando. O leque de amizades vai diminuindo, porque a pessoa está piorando. Quanto mais você melhora, mais você se relaciona com pessoas.
mais o teu círculo de amizades vai ampliando, porque você está melhorando. E todo mundo quer uma pessoa amável, uma pessoa positiva, uma pessoa sorridente, uma pessoa educada, uma pessoa sensata. Agora, quem é que quer um mala? Quem é que quer uma faladeira? Uma murmurenta? Um minuto e meio, está valendo, sem abrir a boca. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés, jogar minha coroa. Como eu poderei usá-la? Como eu poderei usá-la na tua presença? Eu quero carregar a minha cruz enquanto eu viver, para no céu receber uma coroa. Amém. Quero louvar a Deus pelos vários irmãos e irmãs de Vacaria, Sarandi, Balneário Camboriú, IP, Santa Maria, Muitos Capões, Caxias do Sul, Porto Alegre, Palmeira das Missões. Que Deus abençoe a todos vocês. E se você puder, ainda hoje pergunte para alguém: eu estou melhorando? Deus abençoe. Quero vê-los aqui à noite. Não esqueçam que eu convidei um pastor para cantar. Não vamos fazer feio. Amém.